Então, para contextualizar o nosso tema de hoje, eu queria falar que, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, na ausência de tratamentos eficazes, que é o que ainda não temos para a Covid-19, ou na ampla disponibilidade de uma vacina que nós sabemos que está sendo testada, a região das Américas, onde nós estamos situados, onde o Brasil está situado, pode sofrer surtos recorrentes da Covid-19, né, ao longo dos próximos 2 anos. Olha que interessante, né? Essa afirmação que ela faz com que a gente realmente tenha que ter um planejamento muito forte para conseguir atender essa demanda. Então, diante de uma pandemia que o tempo todo muda e muda muito rápido, as lideranças, elas se tornam efetivas como superação de divisões para aumentar o apoio a uma resposta proporcional a essa crise sem precedentes. Dessa forma, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje para compartilhar a forma com que ela está enfrentando a pandemia. Para isso, eu gostaria de falar para vocês que eu estou aqui agora com a Cláudia Regina La Selva. A Cláudia Regina La Selva é enfermeira, ela é mestre em nefrologia, ciências básicas pela Unifesp, e ela atualmente é diretora de operações e de enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. É com muito prazer que eu trago a Cláudia aqui e fico também muito honrada por saber o quanto a agenda de Cláudia não é fácil, mas mesmo assim ela disponibiliza esse tempo para estar com a gente. Cláudia, muito obrigada. Eu queria que você contasse como é que você está fazendo essa gestão de comitê de crise na pandemia da Covid-19. Oi, Lélia. Primeiro, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão aí com a gente nessa tarde ensolarada, então, em Salvador, e muito fria e fechada em São Paulo. São Paulo, um tempo horroroso, muita chuva hoje e um frio, 15 graus. Então, bom para a gente conversar aqui mesmo. Então, um prazer muito grande estar com você. Muito obrigada pelo convite, para compartilhar um pouco do que nós temos feito aqui à frente do Comitê de Crise, junto com outros tantos profissionais no Einstein, né? Acho que a primeira coisa que eu queria comentar é que seguramente ninguém esperava por isso, né, Lélia? Nós desenhamos 2020 para ser o ano internacional da enfermagem, conforme foi promulgado pela Organização Mundial da Saúde, né, o ano que encerraria a campanha Nursing Now, para comemorarmos o bicentenário da Florence Nightingale, e jamais a gente pensou que a enfermagem estaria vivendo um cenário tão incerto, né, um cenário tão desafiador para todos nós, seja para aqueles que estão na gestão dessa crise, ou para aqueles que estão na linha de frente da crise do Covid. Mas seguramente a gente tem entrado de uma maneira muito íntegra, muito competente, muito forte, né, nessa linha de frente do Covid, uma oportunidade que a enfermagem tem mostrado a sua competência, o seu valor para o sistema de saúde, né, e é inimaginável um sistema de saúde sem enfermeiros à frente e que possam conduzir essa longa batalha aí que a gente tem pela frente. Então, um momento de superação, eu entendo, para a enfermagem, à frente de toda essa crise, né? Então, a gente transformando aí uma crise numa oportunidade de um reconhecimento maior para os profissionais de enfermagem. Mas, enfim, já que não esperávamos, precisamos nos organizar muito rapidamente, né? Toda vez que a gente enfrenta uma pandemia, habitualmente a gente lida com 4 ondas, né? A primeira onda, que consiste basicamente em enfrentar tudo que vem da morbimortalidade da doença, né? Uma doença completamente desconhecida para a gente. A segunda onda, que consiste em lidar com um cenário de que pacientes com medo, indivíduos com medo de adquirir a Covid, deixam de procurar assistência emergencial. Então, a gente está vendo ainda muita gente morrer de infarto em casa, né, não ter um tempo adequado para
ser socorrido numa situação de um acidente vascular cerebral e tantas outras situações. Pessoas com dor em casa, né, de maneira desnecessária. E a terceira onda que está relacionada às doenças crônicas, né? Então, a gente tem visto o quanto muitos pacientes, especialmente oncológicos, né, têm atrasado os seus tratamentos também com medo de ir aos hospitais. Ou pacientes com sintomas deixam de procurar, né, atendimento e não fazemos diagnóstico precocemente, não tratamos precocemente, e estamos vendo muitos pacientes chegarem já ao hospital tendo perdido a janela de tratamento, né? Então, também por medo do hospital. E a quarta onda, que a gente já vem enxergando alguns efeitos, né, que é a onda das síndromes mentais, das doenças mentais, né? Então, profissionais de saúde com burnout, pessoas, indivíduos isolados nas suas casas com depressão e outros sintomas aí de doenças mentais. Então, numa pandemia, nós precisamos nos organizar brevemente para atender, né, para encarar de uma maneira bastante planejada, prover recursos para todas essas quatro ondas, né? Quando a gente fala da primeira onda, é fundamental, né, para enfrentar a morbimortalidade do Covid-19, é fundamental o preparo. Eu lembro que aqui no Einstein, nós começamos o nosso preparo no início de janeiro. Quando no final de dezembro a gente começou a ouvir dos primeiros casos na China, e dia 9 de janeiro foi anunciada a primeira morte na China, nós imediatamente nos organizamos e pensamos, essa pandemia vai chegar ao Brasil, né? Se ela está na China, e nós temos muitos empresários que viajam, né, entre Brasil e China, os primeiros hospitais a serem acometidos serão seguramente os hospitais privados. Então, a chance de chegar na nossa estrutura é grande. Então, imediatamente nós nos organizamos, montamos um comitê de gestão de crise. Este comitê rapidamente instalou outros subcomitês. O primeiro subcomitê foi um comitê de inteligência, fundamental, frente a uma doença completamente desconhecida, né, um cenário que a gente não tem informações prévias. Nós tínhamos profissionais, e temos até hoje, que ficam o tempo todo buscando as melhores informações. Então, tudo que era publicado, né, na internet, o que era divulgado, nós consumíamos, né? Então, informações para nós começarmos a entender quais são as características da doença, como ela se transmite, como se diagnostica, o que está funcionando em termos do tratamento. Então, este comitê nos ajudou a buscar estas informações para começar a desenhar os nossos protocolos. Todos os nossos protocolos foram baseados, né, nas melhores informações que nós sempre dispusemos até aquele determinado momento. E até hoje a gente faz a mesma coisa, né, porque nós revisitamos diariamente aí os nossos protocolos, tanto de prevenção, diagnóstico, quanto de tratamento. Então, esse momento foi muito importante para o desenho desses protocolos e, a partir daí, para que nós pudéssemos treinar os profissionais para enfrentar este cenário, né? Este comitê também buscou informações sobre como a doença se disseminava, né? E isso alimentou um segundo comitê, que foi o Comitê de Epidemiologia, que fez predições, né? Procurou nos dizer quantos casos que a gente estaria lidando. É fundamental numa pandemia você saber se você vai lidar com 1, 10 mil, 1 milhão de casos, né? É preciso saber para você estimar os recursos. A gente estava vendo que mundialmente já faltavam EPIs, já faltavam respiradores, então nós entendemos que a gente precisaria estimar o número de casos que nós teríamos aqui no nosso hospital, para que nós pudéssemos antecipar esses recursos. Então, ainda em janeiro, nós conseguimos, a partir de uma avaliação do que acontecia na China e depois na Europa,
nós pudemos estimar, conforme a população que nós atendíamos, quantos pacientes dia nós teríamos, né? É óbvio, a gente procurou entender lá fora, então nós vimos, 20% da população que é acometida acaba sendo internada. Desses 20%, 5% vai para a UTI. Desses, 50% usava respirador, 20% diálise. Então, tudo isso nos ajudou a definir os recursos que nós teríamos, né? Então, nós fizemos essa estimativa, considerando também o impacto da implantação do isolamento social, que ajuda a reduzir o número de casos, e a partir daí definimos quantos leitos precisaríamos, quantos respiradores teríamos que comprar, quantos leitos teriam que ser leitos de UTI, quantas máquinas de diálise e, acima de tudo, quantos profissionais eu precisaria, né? Então, isso foi essencial. Então, eu lembro, ainda em janeiro, nós já estávamos lançando as vagas no mercado para contratação. Ainda em janeiro, nós compramos os primeiros respiradores, quando ninguém pensava em comprar respiradores, né? Então, nesse momento, a antecipação é fundamental, né? Então, a gente tem que sempre se antecipar, apostar no melhor cenário, mas se preparar para o pior cenário, né? Então, tem que ser desta maneira, e foi assim que nós fizemos. Então, fizemos uma série de aquisições. Houve um momento muito importante, que acho que de grande aprendizado, que foi o momento de contratação dos profissionais. Fizemos processos seletivos online, rápidos. Nós tivemos, assim, um momento de muito compartilhamento na instituição, em que profissionais da unidade de clínica médico-cirúrgica, profissionais do centro cirúrgico se dispuseram a ser treinados para atuar em terapia intensiva. Fizemos um treinamento intensivo para que esses profissionais pudessem atuar, porque nós transformamos quase que mais de 150 leitos de clínica médica em leitos de UTI brevemente, para poder atender os pacientes com Covid, né? Outra coisa que esse comitê se ocupou de uma maneira bastante importante ao longo desse período foram das questões que envolveram a saúde dos colaboradores, né? Então, sempre a nossa preocupação foi essa, né? Então, que algum colaborador fosse acometido gravemente. Então, desde o início, nós definimos: se algum colaborador for acometido gravemente, ele será internado aqui no Einstein, ele será cuidado por nós. E assim foi feito. Além disso, toda uma série de cuidados para transmitir segurança psicológica para esses colaboradores. Vocês podem imaginar o que foi para esses colaboradores cuidarem do primeiro caso. O primeiro caso no Brasil foi cuidado aqui no Einstein, né? É muita insegurança, é muito medo de adquirir a doença, de voltar para casa e transmitir para os seus familiares. Então, a disponibilidade dos EPIs, garantir EPIs de qualidade em número suficiente, é uma função precípua do gestor de enfermagem e de suprimentos. É algo que a gente não pode abrir mão, né? Nós, junto com o RH, tivemos a preocupação em acolher ao máximo os profissionais. Então, para você ter ideia, assim, as escolas fecharam, né, como em todo o Brasil, aqui em São Paulo, e nós mantivemos a nossa creche funcionando para que os profissionais tivessem onde deixar os seus filhos. E mais do que isso, nós alugamos uma escola próxima aqui ao hospital, para que os pais que tinham filhos em outras escolas mais velhos pudessem deixar os filhos sob nossos cuidados para virem trabalhar, né? Nós arrendamos um hotel para que colaboradores que tivessem medo de voltar para suas casas e contaminar seus pais idosos pudessem ficar nesse hotel. Nós oferecemos um programa de apoio psicológico aos colaboradores, que eles podiam, durante o plantão, sair 5, 10 minutos e espairecer, conversar com um psicólogo, ir a uma sala de descompressão, né? Nós construímos um mini mercado aqui dentro do hospital,
para que os colaboradores não tivessem que se expor quando saísse daqui para fazer compras em supermercados. Então, tem mais uma série de ações, só queria traduzir que, nesse momento, o cuidado com os colaboradores é mandatório. É mandatório para conferir segurança psicológica, para eles saberem que a instituição está junto e que vai dar todo o cuidado. Até hoje, assim, nós tivemos já muitos colaboradores que se contaminaram, tivemos casos graves, mais de 15 casos graves que ficaram internados aqui na nossa UTI, e graças a Deus, para nossa felicidade, a gente não perdeu sequer um colaborador. Então, todos já saíram, estão vivos, estão bem, se recuperando, né? A recuperação do Covid não é fácil, exige muita reabilitação, né? Os pacientes saem com uma neuropatia importante, fadiga, questões de depressão. Então, tudo isso ajudou muito esse cuidado com a saúde dos colaboradores, né? É um momento que a gente tem que se preocupar muito com a experiência do paciente. Então, imagine os pacientes graves, sozinhos nos quartos, e também a experiência dos familiares, porque os familiares não ficam juntos e se ressentem de informações. Então, a questão de ter contatos virtuais, né? A gente propiciou, assim como vários hospitais, contatos virtuais, né? Os enfermeiros, os assistentes sociais, os psicólogos atuaram nessa frente, né, e puderam dar mais conforto para as famílias e para os próprios pacientes. Então, um momento muito importante em que a gente está sendo muito exigido, mas a gente sabe o quão difícil está sendo para os nossos pacientes e o cuidado adicional que a gente precisa ter, né? E só para concluir essa parte, assim, outro aspecto fundamental é a enfermagem estar atenta às questões que envolvem as finanças, né? Então, é um momento em que as instituições, elas investem muito, elas diminuem cirurgias eletivas, então elas têm a sua receita comprometida, tem que focar muito em eficiência operacional, né? Então, é um momento da gente trabalhar muito forte com produtividade, trabalhar com inovação, né? Garantir que a gente vai dar todo o suporte que a nossa equipe precisa, mas entender como é um momento difícil para a organização. Cláudia, as informações que você tem passado são maravilhosas e eu me sinto muito orgulhosa, né, por ter feito parte dessa instituição. Isso, para mim, é o que eu espero do Einstein, né? É isso tudo que você está falando, é o que eu espero, porque eu sei que o Einstein tem essa estrutura. Eu quero aproveitar e dizer que várias pessoas estão te parabenizando. A Cibele Diori disse aqui, que orgulho, que exemplo, estou arrepiada. Parabéns, Cláudia e Einstein, aplaudindo de pé. A Janice falou, incrível esse cuidado do Einstein com seus colaboradores. Muito orgulho de ter iniciado a minha carreira lá. E diversas pessoas estão falando isso. E eu queria te perguntar, Cláudia, essa estrutura que o Einstein tem, nós sabemos que tem muita gestão, né, por trás. Você acha possível que todo esse processo que vocês utilizam é passível de ser replicada em instituições com menos recursos, né? Porque você está falando muito de antecipar, de planejar, de organizar. Você acha que isso só é possível porque o Einstein tem uma estrutura financeira que algumas pessoas pensam que é acima de tudo? Ou você acha que um planejamento eficaz pode ser feito em qualquer instituição, mesmo que ela tenha recursos financeiros restritos? Acho que os recursos financeiros são importantes, mas mais importante que isso é a cultura, né? Acho que instituições focadas em cultura de segurança, em cultura de qualidade, né? E que ao longo do tempo foram construindo essa mentalidade em todos os seus colaboradores, a partir do momento em que isso vem da alta direção, né, e a gente consegue cascatear isso, fica mais fácil construir esses cenários, né? Vocês viram mesmo no setor público, né, o dinheiro apareceu para fazer o que era necessário. É um momento de pandemia, precisa deslocar recursos, é fundamental ter recursos. Não dá para enfrentar sem respirador, não dá para enfrentar sem hospital campanha. Então, acho que
a cultura de qualidade e segurança é que ela trouxe esse senso de urgência, de antecipação, no nosso caso, né? E isso propiciou, inclusive, que a gente tivesse a oportunidade de ajudar vários hospitais públicos, né? Nós temos um hospital grande privado aqui em São Paulo, no Morumbi, mas nós temos 2 hospitais públicos que nós fazemos a gestão. E foi bastante interessante que, igualmente, à medida, assim, a pandemia em São Paulo, ela aconteceu de uma maneira mais intensiva, primeiro na saúde suplementar, e depois ela foi indo para as periferias, para os hospitais públicos. Então, foi bem interessante, porque a gente conseguiu deslocar muitos dos recursos que a gente tinha projetado aqui para o Morumbi, para os nossos hospitais públicos, né? Então, a gente deslocou respiradores, deslocou pessoas, construiu novos leitos e procurou dar a mesma atenção, o mesmo atendimento em todos os nossos hospitais, sejam públicos, sejam privados, né? Independente do paciente, ele teve acesso ao melhor respirador que nós tínhamos, teve acesso ao cuidado dos profissionais mais preparados. Então, acho que a diferença, ela vem muitas vezes pela qualificação, né, dos profissionais e pela cultura, né, que dá esse senso de urgência, de antecipação, do que você simplesmente ter muito recurso, né? Às vezes você ter muito recurso não basta se você não souber planejar, né? Perfeito. Essa realmente é a ideia que eu acho que é possível. Se nós temos um nível de organização antes da pandemia, que é muito importante, vai facilitar. Se não tem, nunca é tarde, né, para que faça um planejamento. Cláudia, você falou em diversos aspectos, e a Wanda Maria, que está nos assistindo, ela disse que ela é hipertensa e que realmente ela ficou com medo de ir ao hospital. Então, baseado nessa afirmação, eu queria saber, Cláudia, como é que vocês fizeram ou estão fazendo para tentar fazer com que essas pessoas estão de fato seguras, buscando ajuda no Hospital Israelita Albert Einstein? O que é fundamental que a gente aprendeu, né? Basicamente, dentro do nosso hospital hoje, nós temos 2 hospitais. Um hospital que atende pacientes com Covid e um hospital que atende pacientes sem Covid. A gente até chamou fluxo Covid, né? Antes usavam a palavra covidário, né? Que é muito feia, né? Então, a gente chamou de fluxo exclusivo do Covid, e os outros fluxos é o fluxo regular, são os fluxos regulares. Nós separamos integralmente as áreas. Então, eu tenho unidades de corte para pacientes Covid, sejam UTIs, sejam clínicas médico-cirúrgicas, eu tenho salas cirúrgicas, que eu transformei a pressão positiva em pressão negativa, para atender pacientes exclusivamente COVID, eu tenho ambientes, eu tenho uma sala de tomografia, uma sala de ressonância, só COVID, e tenho outras áreas completamente não COVID, bem como elevadores distintos, eu tenho elevador que transporta só pacientes COVID ou indivíduos com suspeita, tenho passarelas de circulação diferente, os profissionais que atendem pacientes COVID não atendem os demais pacientes, o pronto-socorro está separado. Então, é fundamental separar áreas, fluxos, ter as rotinas muito bem definidas, mas, acima de tudo, orientar a população para tudo isso, né? Então, a população precisa ter informação, que se ela tiver com dor, se ela tiver uma suspeita de um diagnóstico oncológico, ela precisa ir ao hospital, ela não precisa ter medo, porque quando ela chegar ao hospital, ela vai encontrar fluxos seguros, né? Quando a gente entra hoje em vários locais, aqui no hospital não é diferente, nós mensuramos a temperatura, nós fazemos questionamentos sobre sintomas respiratórios, sobre sintomas
gastrointestinais e assim por diante. Então, esta educação da população é muito importante. As instituições precisam se preparar para atender os dois cenários de maneira completamente segura. É isso que vai fazer diferença para os pacientes. É assim que os pacientes vão se sentir seguros, né, para irem aos hospitais. Se a gente conseguir segregar completamente os fluxos, as áreas, as rotinas. É isso que a gente precisa fazer, né? E, obviamente, tem as medidas sanitárias adequadas, né? Então, eu entendo que muita coisa vai mudar, né? E que há 3 pontos que são fundamentais na mudança, que é o uso de máscara, né? Que se a gente talvez tivesse instituído, né, o uso de máscara mais precocemente, a gente tivesse com outros resultados. A questão da higiene das mãos e do ambiente e a questão do distanciamento, né? Mais importante até que o isolamento social, o respeito ao distanciamento. Então, eu entendo que esses 3 pontos a gente tem que aplicar na casa da gente, a gente tem que aplicar nos hospitais, aonde for, e isso veio para ficar e vai mudar os nossos hábitos, né? Assim, passa a ser um cuidado que a gente tem com a gente e com o outro, né? Um sinal de respeito com o outro. Muito obrigada, Cláudia. Você abordou um assunto que é fundamental, que é a questão da qualidade. Qualidade, ela tem que ser percebida pelo cliente, né? Então, quando nós vamos a uma instituição, que a gente percebe todo esse fluxo que você se refere, é fato que todo mundo se sente mais seguro, porque a qualidade percebida pelo cliente, é daí que vem a educação também, ele tem que ter um entendimento. Ele tem que ter um entendimento que um profissional não vai atender ele de luva e entregar um copo de água com luva, porque aí já tem algum problema de entendimento sobre contaminação, né? Então, aproveitando, agradecendo a diversas pessoas que estão aqui nos assistindo, a Daniela Vivas, que é uma gerente nacional de uma unidade geral de oncologia, ela fala o seguinte: considerando o impacto no atraso do diagnóstico oncológico, como o Einstein se organizou para facilitar e estimular acesso do paciente ao médico no novo normal? E é muito interessante, né, que nós vivemos agora um novo normal. Você poderia falar para a gente sobre isso? Isso realmente tem sido bastante interessante, porque a gente via médicos também com medo de vir ao hospital, né? Inclusive, nós temos uma população de médicos que tem um pouco mais de idade, e esses médicos desapareceram dos hospitais, né? Desapareceram do Einstein e de outros hospitais. E a gente viu a área de consultórios aqui completamente vazia por um bom tempo, né? Então, o primeiro ponto que nós fizemos foi passar essa confiança para o médico. O médico, ele é muito importante para transmitir essa confiança para o doente, né? E, em alguns momentos, por mais que o médico procurasse transmitir essa confiança de que o hospital é seguro para os pacientes, ainda assim, os pacientes tinham receio. Então, nós já fazíamos o uso da telemedicina, né? Mas nós instituímos uma plataforma de telemedicina que compartilhamos com os médicos, os treinamos para utilizar, né? E hoje, grande parte dos nossos médicos, já há algum tempo, está usando essa plataforma para consultar os seus pacientes, né? Óbvio, ela não substitui as consultas presenciais em alguns cenários, mas ela ajuda a direcionar, especialmente para a urgência de uma situação, né? As receitas hoje podem ser prescritas online, então a gente vive um outro momento da telemedicina e o Einstein procurou entender essas necessidades e apoiar os médicos neste momento para que eles conseguissem fazer estas consultas online. Foi bastante interessante, a gente acredita que isso é uma coisa que veio para ficar, né? Não que vá substituir, mas que acho que cada vez mais a gente vai usar, né? Então, é muito provável que o doente faça uma primeira consulta e o retorno seja online e assim por diante, né? Então, é uma coisa que veio para ficar. Acho que não só para os médicos, mas a gente tem visto cada vez mais os
profissionais de outras atividades utilizarem, né? Eu vejo a enfermagem tem feito muita teleconsulta pós-alta aqui, então a gente acompanha pacientes crônicos, pacientes que saíram de alta de Covid, a gente faz o acompanhamento nos 10 primeiros dias com pelo menos 3 consultas de enfermagem pós-alta, o atendimento da psicologia, em grande parte, especialmente com os profissionais, está acontecendo via teleconsulta. Então, isso acho que se expandiu e veio para ficar e vai ganhar volume, não tenho dúvida. É óbvio, a gente tem que estar preocupado cada vez mais com a segurança da informação, mas é um recurso que permite acesso, reduz distâncias, né, e tem muito a contribuir nesse momento. Muito obrigada, Cláudia. Eu vi que você já respondeu a pergunta de Janice com relação à teleconsulta de enfermagem. E agora a Pedreira Xavier da Silva, ela fala o seguinte: Cláudia, em algumas instituições, os profissionais que mais estão se contaminando estão exatamente nas horas fora do corte, ou mesmo enfermarias de menos graves, né? Como está sendo a sua experiência? Muito interessante, muito boa essa pergunta, que já existem publicações reportando que a área onde é considerada de risco, parece que a atenção do funcionário é maior. Na sua experiência, como é que você tem visto isso? É a mesma coisa que foi reportado agora? O que nós estamos vendo é muito semelhante, assim, mas tem algumas questões que acho que é importante a gente destacar, né? Nós tínhamos um número muito grande de funcionários contaminados. Quando nós instituímos o uso da máscara, antes até de sair a lei, né, nós instituímos o uso da máscara aqui para todos os colaboradores e transeuntes, os nossos índices de transmissão despencaram, né? Então, por isso eu digo, a gente tinha que ter instituído, né, a máscara muito antes. E no início a gente tinha medo que faltasse EPI, né? Então a gente não instituiu brevemente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Hoje, os colaboradores, mesmo nas áreas onde não tem Covid, como eles usam máscara, eles não se contaminam, né? O que a gente tem identificado é que esse grupo que está se contaminando, ele tem algumas características, né? Então, eles habitualmente têm duplo emprego, eles têm condições de moradia menos favoráveis, então, muitas pessoas nos mesmos ambientes, né? Outro ponto importante que a gente identificou, a gente percebeu em determinado momento, que algumas áreas eram mais críticas. Então, a gente identificou o transporte, em determinado momento, estava com muitos contaminados, né? A área da internação também. A gente foi fazer uma visita nessas áreas e identificou, por exemplo, que os funcionários do transporte, eles ficavam todos numa mesma sala, aguardando o momento de serem chamados para o transporte. Então, a gente identificou, aquela sala é um foco, né? Então, imediatamente, a gente destituiu a sala, colocou grupos em pontos diferentes do hospital, não teve mais Covid em nenhum funcionário do transporte, né? Então, é fundamental entender o cenário, entender como as coisas estão acontecendo. Hoje a gente tem certeza que os profissionais não estão se contaminando no hospital, né? É comunitário, eles estão se contaminando fora, né, do hospital. A gente aqui tem todos os EPIs, os profissionais são supervisionados, usam gel alcoólico, né? Então é muito mais difícil os profissionais se contaminarem aqui do que se contaminarem na comunidade, porque é onde muitas vezes os profissionais se descuidam, né? Agora, tem algumas áreas nas instituições que às vezes a gente não fica atento e o risco é muito maior do que numa área de corte. Eu diria para vocês que os refeitórios, os restaurantes, as áreas de café, elas merecem muito o nosso olhar, né? Porque é nesse momento que os colaboradores tiram a máscara para se alimentar, é nesse momento que eles relaxam um pouco e ficam conversando com um colega, né? E às vezes se aproximam. Então, a gente tem observado que estas áreas, elas merecem a nossa atenção.
Então, adotamos uma série de ações aí no nosso refeitório, né, com a divisória acrílica, o espaçamento, a contagem de profissionais que entram para a gente ter certeza que vai ser guardado o distanciamento. Então, tem uma série de condutas, de atitudes que a gente pode ter, né, a instituição propiciar essas melhorias que vão contribuir para reduzir o número de contaminações, né? Nas salas de café, a depender do tamanho da sala, só entra um colaborador por vez, né? E ele tira a máscara, né, para tomar o seu café, comer o seu lanche. Imediatamente antes dele sair, ele mesmo higieniza o ambiente, né? Higieniza a sua mão e depois sai. Esses ambientes ficam abertos, a gente procura não deixá-los mais fechados. Então, a gente tem aí muita coisa, eu vejo, para aprender, identificando, assim, é importante avaliar o cenário de quem se contamina, né? Para a gente olhar com os olhos críticos, o ambiente e os cenários. Muito obrigada, Cláudia. Isso que você está falando me remete a umas reportagens que apareceram na televisão mostrando que funcionários estavam sendo agredidos fora da instituição. E eu, assim como falei em outras lives, me perguntava, mas como é que estão sabendo que é funcionário? Está sabendo porque está saindo com uniforme. E eu sei que o Einstein tem área reservada para funcionário trocar o uniforme, né? Então, eu queria só alinhar, porque esse cuidado que vocês têm com o funcionário é fundamental, porque não é apenas ele se contaminar, mas ele que tem dois locais de trabalho, essa circulação realmente traz a doença para o meio da população, e isso tem que ter muito cuidado, né? Então, eu queria aproveitar, inclusive, trazer alguma coisa sobre essa questão ainda de contaminação, que tanto a Cibele, que depois a gente vai colocar aqui, como a Elizabeth, pergunta o seguinte: para pacientes com Covid-19, é permitido visitas? Como funciona o boletim médico? E eu queria também que fosse colocada a pergunta de Cibele, que é o seguinte: Cláudia, como vocês estão controlando o acesso das pessoas ao hospital? Para quem não conhece, o Hospital Israelita Albert Einstein, quando eu estava lá, eu adorava ir tomar café ali no átrio. Por quê? Porque eu via todos os artistas. Inclusive, teve um dia que Fábio Assunção estava lá, que ele foi acompanhar a esposa, e eu estava no café. Gente, que glória! É maravilhoso. Então, eu sei que eu trabalhava lá, ia tomar meu café naquela área, porque eu sabia que Fábio Assunção estaria lá. Então, como é que faz, né, com essa pergunta que a Cibele está fazendo, para controlar essa questão de visita nesse momento tão sério de pandemia? Acho que está um pouco facilitado, porque as pessoas estão com medo de ir ao hospital, né? Então, as pessoas não estão querendo se expor muito nos hospitais. Mas, como a gente tem feito em relação às visitas, né? Pacientes COVID não recebem visita, não ficam com acompanhante. Há algumas exceções. Então, pacientes que estão em fim de vida, né, então que estão compromadamente fora de possibilidades aí terapêuticas, a gente permite a visitação e até o acompanhamento, né? Pacientes que vão ser submetidos a algum procedimento cirúrgico, a gente permite uma visita pré. Pacientes que estão há muito tempo internados numa terapia intensiva, né, a gente percebeu, antes a gente não permitia nenhuma visita. Depois a gente viu que os doentes às vezes ficam 7, 14, 20 dias, não dá para ficar todo esse tempo sem ver alguém, né? Então, além das visitas virtuais que a gente sempre propicia, nesses casos, a gente faz uma visita acompanhada. Então, com pacientes COVID, são essas as exceções, né? Pacientes que têm, por exemplo, muito risco de queda, né, que estão na clínica médico-cirúrgica sozinhos, a gente permite um acompanhante. Mas não há visita para esses pacientes. E outro ponto importante foi que a gente restringiu as visitas no hospital como um todo também, né? Então, a gente tem que lembrar que os doentes que estão internados, não COVID, muitas vezes eles podem ser contaminados por visitantes, né? E não só por profissionais de saúde. Então, isto é fundamental.
né? Então, reduzir o número de contatos que o paciente vai ter durante a internação. Então, hoje, por exemplo, a gente permite visita apenas 2 vezes ao dia, né? Com controle de entrada, com questionário, né? A gente faz questionário, mede a temperatura, se o acompanhante tem febre ou se tem algum sintoma, a gente não permite a entrada. Então, tudo isso é fundamental para evitar que o paciente tenha o risco de ter contato com alguém que esteja com Covid. E a gente sabe que tem os casos assintomáticos, né? Que ainda assim podem transmitir. Então, por isso, mesmo estando assintomático, o que a gente recomenda para todos os visitantes, além, óbvio, do uso da máscara, é que guarde distanciamento do paciente. Então, a gente recomenda, é sem abraço, é sem beijo, é tudo difícil isso, né? Como é difícil, mas é sem abraço, é sem beijo, é sem tocar, é não se aproximar do leito, né? Então, porque a gente sabe que tem os assintomáticos que transmitem, e é evitar o contato das mãos, então, é um período difícil, gente, é muito difícil tudo isso, mas são medidas que são bastante importantes. Então, a gente está lidando assim com as visitas, né? De uma maneira bem restritiva e procurando que o virtual nos ajude bastante. Lélia, você falou sobre o uso de uniformes, né? No início da pandemia, somente aqui os pacientes têm o seu uniforme e eles podem se trocar para... Os pacientes não, os funcionários têm o seu uniforme e eles podem se trocar para deixar a instituição, a gente inclusive recomenda isso, né? Mas no início, nós tínhamos os uniformes privativos apenas para os profissionais que atuam em terapia intensiva e que atuavam com o Covid. E os profissionais que atuavam na clínica médico-cirúrgica, eles usavam o seu uniforme e usavam toda a paramentação, o avental. Mas a gente percebeu com o tempo que isso era um fator de muita insegurança para eles, né? Levar esse uniforme depois para lavar em casa, mesmo que a gente não tenha comprovação nenhuma, assim, era um fator de muita insegurança. Então, nós instituímos, durante a pandemia, para todos os funcionários que estão em área de corte, independente de estarem atuando em UTI ou não, o uso do uniforme privativo. Quando nós fizemos isso, assim, mudou o ar dos profissionais. Eles se sentiram muito mais acolhidos, muito mais seguros. Acho que isso foi uma medida extremamente importante. A gente só não fez antes porque não tinha número suficiente, a gente teve que mandar confeccionar e ver questões com a lavanderia, mas isso é muito importante, é um fator de segurança psicológica para o profissional, mesmo que não tenha uma comprovação científica que a roupa, né, vai levar o vírus para casa. Maravilhoso, Cláudia, porque eu acho que é uma medida relativamente simples, especialmente quando eu estou em instituições hospitalares, né? Quando eu penso em clínica, que talvez nem exista o uniforme privativo, talvez não dê para se pensar, mas quando você trabalha em hospital, eu acho que é uma oportunidade muito grande para proteger o funcionário de diversas etapas, inclusive de assumir o papel enquanto instituição, né? De cuidado com o uniforme daquela pessoa. Então, isso realmente é muito interessante. Eu fico arrepiada, adoro essas coisas que o Einstein faz, e eu tenho certeza que é possível fazer em outras instituições. Apenas precisa de uma gestão, precisa ter Cláudias Lacelvas da vida, Miguel Semberoglos da vida, e Daniela Viva, Cibele, outras pessoas assumindo de fato a liderança nesse processo. Cláudia, a Santa Chiramiso, ela está falando o seguinte: há um consumismo em saúde exagerado e, às vezes, prejudicial. Penso até que, quando ela fala isso, nos remete a pensar na saúde americana, onde nós já sabemos que o custo lá, muitas vezes, é impeditivo, né? E que, felizmente, não é a nossa realidade. Ela fala o seguinte: a pandemia pode vir a influenciar a população de um novo consumo de saúde? O que você acha? Você acha que essa pandemia deve alterar a forma com que as pessoas buscam saúde? Porque a gente sabe que o hospital não é lugar só de doença, é lugar de buscar saúde também, né? Você acha que vai haver alguma mudança?
Eu acho que já começou, inclusive. O que a gente tem visto, né, nos hospitais. Primeiro, Sandra, um abraço bem grande para você. O que a gente tem visto nos hospitais, né, já começa a voltar um pouco o movimento cirúrgico nos hospitais que estão com menos Covid, né, mas o movimento no pronto-socorro, ele não aumentou, né? E o movimento no pronto-socorro, ele está realmente de casos mais graves. Então, a gente via antes muita gente procurando o pronto-socorro, né, como uma maneira, como uma walk-in clinic, né, para questões que realmente não eram emergenciais e que deveriam ser tratadas num consultório, né, ou então buscar realmente um tratamento mais efetivo. E a gente tem visto que as idas aos prontos-socorros diminuíram muito e estão por motivos mais graves, né? Acho que a população também passa a ter um outro cuidado, né, com as questões que envolvem a sua saúde, né? Acho que a gente nunca viu, eu vejo aqui no hospital, para vocês terem uma ideia, a gente sempre procurou fazer a vacinação contra o H1N1 precocemente, né? Mas este ano, com medo que os profissionais, além de terem Covid, tivessem influenza, nós antecipamos a vacinação do H1N1, né? Nós atingimos quase 100% de profissionais vacinados no hospital. A gente nunca atingiu 95%. A gente atingiu quase 100%. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa recuperar, né? Assim, andou uma fase muito complicada, né? Em relação às vacinas, né? Um descuido muito grande. Vacina, a gente sabe da importância. Então, eu acredito, sim, que muita coisa vai mudar, né? Eu vejo também as pessoas ficaram mais em casa, algumas vezes, né, procuraram se alimentar melhor, infelizmente também beberam um pouco mais, mas eu vejo, assim, alguns amigos, eu vejo até na minha família, né, que ficando em casa passaram a comer melhor, a ter um padrão diferente de sono, e a gente precisa cuidar da saúde, né, mesmo cuidando, a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto os fatores genéticos às vezes nos predispõem aí a situações complicadas, crônicas. Então, eu acredito, sim, que muita coisa vai mudar. Tenho muita esperança. Acredito que a gente vai ser mais solidário, acredito que a gente vai ter mais cuidado um com o outro, vai aprender a respeitar mais. Acho que a gente tem tido tanto aprendizado, né? E eu acredito. Em momentos. Também, Cláudia. Eu também acredito. Eu acho que essa pandemia é um fato básico, viu? Quando né, estou na menopausa, a minha unha começa a ficar quebradiça. E não é que nesse momento da pandemia as minhas unhas ficaram melhores e, de fato, a minha alimentação mudou. Eu tenho horário para almoçar, eu tenho horário para fazer lanche, eu tenho horário para jantar e estou prestando atenção mais na minha alimentação. É muito interessante como isso muda. Estou preocupada com a minha saúde, coisa que eu não tinha tempo de fazer, né? Com essa loucura que a gente vive. Então, realmente faz uma diferença muito grande. Cláudia, tem uma pergunta aqui bastante técnica, né? Porque você sabe que o Einstein sempre é referência, né? Para todos os aspectos, né? O Einstein começou com cloroquina. Então é bom. Agora o Einstein, eu vi ontem na TV, o Einstein lançou uma nota pública informando que não é recomendada a cloroquina, né? Diante de tudo que nós já conhecemos. Então, por isso, talvez a Pedreira Xavier, ela pergunta o seguinte: qual é o tempo de uso da N95 no Einstein? Você consegue ter essa informação? Eu acho que ela é muito específica, mas você consegue nos responder? Vou tentar lembrar. Se eu tenho a impressão que a gente está recomendando, primeiro assim, o mais importante da N95 é só lembrar que ela precisa estar íntegra, né? Ela precisa garantir uma vedação adequada, né? Então, a gente recomenda que o profissional diariamente faça o teste com a sua máscara, né? Se ela está vedando adequadamente, se não está tendo escape, né, de ar, e que ele observe
a integridade, que não escreva na máscara. Então, esses são todos cuidados importantes. Aqui a gente fez uma tipo numa colmeia em todas as unidades com caixinhas, em que cada colaborador, quando termina o seu plantão, pega um saquinho limpo, coloca a sua máscara, o seu óculos e deixa lá, né, com o nome dele na caixinha, e só no próximo plantão ele pega a sua máscara, que antes eles ficavam com medo de levar a máscara para casa, a gente não tinha local, então a instituição precisa ajudar também os colaboradores a cuidar. Então, a máscara estando em condições adequadas, que eu me recorde, a gente está usando ela por um mês, ao menos, tá? Por um mês. Depois disso, a gente recomenda a troca. Se não me engano, é isso. Dá para usar tranquilamente por um mês. Muito bom, Cláudia. Realmente, a máscara N95 trouxe um monte de dúvidas, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava no ICE, trabalhava na unidade de internação da oncologia, e tinha um herpes óssea, por exemplo, eu usava a N95, e desde aquela época já existia caixinhas específicas, com saquinho plástico, com nome, para que a gente fizesse uma utilização que fosse coordenada com o descarte e com a manutenção dela. Então, a gente já tinha essa preocupação. E essa ação que vocês fizeram de colocar colmeia, olha que interessante, porque houveram muitas discussões, tipo assim, compro caixa, compro isso, compro aquilo, de repente, isso traz mais despesa e carga de trabalho do que ajuda. E, de repente, colmeia é a instituição assumindo o seu papel, né? Diminuindo carga de trabalho. A colmeia está ali, eu vou, coloco meu saco plástico, que já é natural, e deixo lá guardado. Muito bom. Mais uma dica boa. As máscaras ficavam todas próximas umas das outras, contaminava quando os profissionais iam procurar o seu nome. Então, assim, isso foi até uma sugestão de um médico infectologista aqui, que ele tinha deixado a dele na caixa, teve uma dificuldade enorme para procurar, e ele falou, não, vocês têm que pôr caixinhas. Aí a gente encontrou no mercado essas colmeias e foi bem interessante, viu? Eu recomendo. Muito bom. Para quem não está conseguindo entender o que é colmeia, para mim é claro, porque já existia colmeia, né? Já existia colmeia para botar prontuário físico, sou dessa época, já existia colmeia para várias coisas. Você pode explicar melhor, Cláudia, o que é a colmeia? Bins, né? Não sei se vocês usam bins de plástico, que são higienizáveis. Bins um ao lado do outro, caixinhas plásticas individualizadas, né? A gente pode comprar essas caixinhas separadamente, mas hoje a gente consegue, se vocês forem na internet, depois eu posso até passar, Lélia, o fornecedor, não é propaganda, é que eu só achei um de verdade. Mas há móveis que tem 100 caixinhas juntos, há móveis que tem 15, que tem 20, né, e são todas de plástico, facilmente higienizáveis, né, a gente recomenda a cada colaborador higieniza a sua mesmo, depois que ele guarda. Então, é algo bem higiênico e permite que a gente guarde de maneira segura a N95 e o óculos de proteção, né? Sempre lembrando, são equipamentos de proteção individual, então a gente não deve misturar mesmo, né? Nem no ambiente de guarda. Eles precisam ficar segregados, cada um identificado direitinho. É muito interessante você relembrar sobre o uso do óculos de proteção, que não é por causa da Covid. Eu já tinha óculos de proteção há 30 anos, quando eu trabalhei no Einstein. Então, eu sempre penso, o hospital vai ter menos trabalho do que muitos, porque já se exigia o uso de óculos de proteção. Não vai ser agora. Agora já está aí, as pessoas já têm, porque todo funcionário tinha um óculos de proteção. Então, isso é muito interessante, né? Cláudia, teve uma pergunta que nós vamos colocar novamente sobre a religiosidade, né? Então, a Pedreira, que também já fez outras perguntas, ela fala o seguinte, como se dá assistência religiosa para os pacientes que vão a óbito? Cláudia, particularmente, eu tenho assistido da TV esse momento bastante complexo, onde o familiar já está percebendo que o paciente vai a óbito, ele não pode chegar perto. Eu tenho muitas dúvidas, digo, ainda bem que eu não estou em hospital, porque eu penso assim que vai ser um momento único, é vida e morte. A mesma coisa vai ser a religiosidade. Eu sei que o Einstein é completamente aberto e respeita todas as religiões. E aí eu queria ouvir de você sobre essa pergunta,
que foi feita sobre a manifestação de religiosidade nesses momentos de óbito. Se a família manifesta a vontade, né? A gente está vendo, o doente está muito grave, e a família manifesta a vontade de trazer alguém para orar com o paciente, né? A gente permite. Obviamente, assim, tem todo um acompanhamento, né? Essa pessoa entra toda paramentada, ela é orientada, ela não entra sozinha. Então, a gente tem procurado ao máximo respeitar essas questões, né, que envolvem a religiosidade dos nossos pacientes, né. É óbvio, a gente orienta que não seja todos os dias, né, que procure ser um momento único, só lembrando a gente que é evitar ao máximo a exposição de outras pessoas, né. E também tem uma questão em todos os hospitais da preocupação com os EPIs, né, de não haver um desperdício na utilização. Mas a gente permite, sim, que haja a visita nesses cenários, né, principalmente nos cenários que a gente está vendo casos muito graves. Obrigada, Cláudia. A Marlise, aqui de Salvador, ela fala que as caixas, que são as colmeias, são caixas utilizadas na farmácia para a guarda de medicamento. Também muito utilizamos, e assim conseguimos fazer a guarda da máscara e de óculos. Ou seja, é muito interessante que dá para qualquer pessoa fazer a organização sobre isso. É né? verdade. Passando para a pergunta da Janaína, e lembrando, gente, que já passamos de 1 hora, daqui a pouco nós estamos finalizando, aviso aos colegas que não tiveram a oportunidade de ouvir uma representante ilustre do Einstein contando a sua experiência, avise que nós já estamos quase encerrando. A Janaína pergunta, Cláudia, o que vocês aprenderam e qual o perfil do paciente COVID, os que se recuperam, mórbida e mortalidade? Bom, nossa, a gente aprendeu tanta coisa, né? Mas o que a gente tem visto, né? Assim, a maior parte dos pacientes que evoluem a óbito, que a gente não tem conseguido resultados, desfechos mais satisfatórios, são realmente pacientes cardiopatas, né? Então, a gente percebe uma prevalência muito grande de cardiopatias, né? Nos pacientes que tem óbito, muitos imunossuprimidos, né? Acho que essas são as duas características mais importantes, né? São pacientes habitualmente mais idosos, né? Então, a gente tem o óbito numa parcela mais idosa da nossa população. A gente tem tido resultados muito bons aqui, menos tempo de intubação dos pacientes. A gente tem feito uma sequência procurando evitar a intubação dos pacientes, né? Inclusive, a gente consegue fazer o CPAP no próprio respirador, né? Porque muitas instituições não conseguem fazer pela geração de aerossóis, a gente faz no respirador, então a gente tem conseguido evitar a intubação de muitos doentes, aprendemos que muitos doentes se beneficiam muito da posição prona, que já tivemos pacientes que precisaram de circulação extracorpórea e saíram, muitos pacientes em diálise, né, uma doença que tem um grau de lesão renal muito grande, então tem bastante aprendizado aí, né, mas com a doença, acho que do cuidado, né? Na verdade, assim, o corticoide a gente sempre usou em insuficiência respiratória, né? Toda a insuficiência respiratória a gente usava corticoide, né? E acho que a gente tem muito aprendizado mais do que com a doença, né? A gente tem que aprender ao longo dos anos aí, a gente desaparelhou os nossos hospitais, né? A gente reduziu leitos hospitalares, a gente não supria de respiradores e a gente viu o cenário que se instalou, né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa de hospitais bem aparelhados, a gente precisa cada vez mais pensar que talvez os profissionais de um hospital, eles precisem ter uma qualificação mais avançada, né? Hoje a gente tem pensado muito nisso aqui, né? Será que
não é conveniente que haja um rodízio entre os profissionais, que os profissionais de clínica médica tenham vivência em UTI, né, e de forma mais intensiva, porque foi uma correria para treinar os profissionais. Então, tem muito aprendizado aí que a gente vai tirar desse cenário.